Boa tarde. Estou tão acostumado a falar bom dia, boa noite, porque boa tarde é um pouquinho fora do que a gente está acostumado a fazer palestra. Eu estou vindo no nome da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, Distrital Penha. A USE é, na realidade, um conjunto de centros espíritas que uniram-se para ter uma diretriz para a gente trabalhar juntos, porque quando a gente está junto, as nossas diferenças, as nossas dificuldades são compartilhadas e sempre nós aprendemos uns com os outros. Sempre. Esse é o caminho de nós aprendermos. Jesus, nosso divino mestre e salvador, nos ensina que o ser humano é o instrutor do ser humano. Se tivermos olhos para ver, se tivermos ouvidos de ouvir, e se a nossa palavra for suave, nós caminharemos mais leves, mais tranquilos e mais serenos. O tema da USE desse mês de maio era o passe espírita. Para quem e para quê? E nós vamos voltar um pouquinho ao tempo de Jesus. Jesus estava com 6 anos de idade. Essa passagem no templo de Jesus é anterior à passagem quando ele esteve com 12 anos. Estava com o pai, estava com Maria e veio conhecer o templo. Ele passa por um caminho onde havia muitas pessoas que a gente chamava naquele tempo aleijadas ou deficientes físicos hoje. Não sei nem se o termo está certo hoje. Certo. E a aura de Jesus fazia com que aquelas preces, aqueles gritos de socorro por um atendimento, modificassem a aura e talvez até o karma dos nossos irmãos. E à medida que Jesus passava com 6 anos, sem nada falar, aqueles que estavam deitados com dor se levantavam e começavam a andar. Jesus marca as nossas vidas quando nós começamos a ler a sua história e ele fala da perenidade, quer dizer, das minhas palavras não passarão. E fala que nós podíamos fazer muito mais do que ele fez. Sem dúvida nenhuma, ele estava nos convidando, já naquela época, a trabalharmos no bem, na caridade e no amor. Essa é a certeza absoluta que nós que estamos frequentando essa bendita casa espírita podemos ter em nossas vidas. A certeza de que Jesus está aqui. Talvez não o vejamos, mas podemos senti-lo, entrando pela porta principal da casa, mas principalmente entrando pelos nossos corações. Nós, que trazemos a nossa alma necessária de socorro, porque os nossos gritos, cada um de nós tem um grito muito particular, e parece que a nossa dor, por ser nossa, é a maior do mundo. Para nós é a maior do mundo. Que a gente quer um socorro, quer que Deus, com as suas mãos, possa tirar as nossas dores, ou passar uma esponja e falar, ela vai ficar um pouquinho mais leve. Essa esponja de Deus
Se chama Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós podemos mergulhar e ver que Deus quer de cada um de nós, e Jesus, através do seu exemplo, uma casa que seja uma casa de caridade e de amor, como são as casas espíritas. Que Jesus deixou lá, faça o bem, não olhe a quem, para que a gente se envolvesse uns com os outros, com muito amor, com muito respeito, com muita visão de luz. Então, quando nós tomamos uma atitude de virmos a uma casa tomar um passe, talvez nós pudéssemos dar uns minutos de meditação nos nossos corações e nos dias que antecedem a esse passe. Para que a gente não venha a uma casa espírita e transmitir ao médium que vai nos dar o passe toda a responsabilidade. Porque o médium está fazendo, na maioria das vezes, o melhor que o seu coração permite. Mas às vezes nós estamos ainda impermeáveis. Vimos a uma casa espírita, mas não conseguimos ficar com o nosso pensamento aqui dentro. Porque eu tenho um boleto para pagar, porque eu tenho um conserto para fazer, porque eu não sei se eu desliguei o fogão, porque tem uma costura. E essas coisas parecem que roubam a nossa possibilidade de ficar no centro espírita. Mas nós precisamos nos concentrar nesses momentos que estamos aqui. Precisamos abrir os nossos corações, nós que já tomamos passe, entrar e sentar numa cadeira e pedir que Deus e Jesus nos façam companhia. Porque se estamos aqui, o nosso grito de socorro tão particular de cada um de nós vai ser ouvido pelo plano espiritual. Nessa transferência de energia que eles fazem para nós. Pedro estava na porta do templo, um templo chamado Formosa. E ele passa e havia um deficiente físico. E o deficiente físico levanta as mãos para Pedro. E aí, toda vez que nós pedimos socorro, se cria uma expectativa. Toda vez que adentro a um centro espírita, que às vezes eu estou desesperado, porque o desespero é sazonal, uma hora nós estamos bem, outra hora nós queremos alguma coisa. E eu não estou falando de coisas materiais, às vezes são coisas emocionais, coisas mentais, certo? Pedro, eles criam uma expectativa. Qual é essa expectativa? A expectativa de Pedro e a expectativa daquele que necessita. A expectativa daquele que necessita da alma cansada e sofrida e espera. Às vezes, nós viemos a um centro esperando que alguém fale assim: você gostaria de conversar um pouco? Você gostaria de fazer uma entrevista? Você gostaria de falar com alguém? Parece que quando a gente começa a falar de nós mesmos, quando nós colocamos um pouquinho da nossa alma para fora, a ponta do nosso iceberg para fora, parece que a nossa vida começa a mudar. Parece que eu estou abrindo um caminho. Essa alma cansada e sofrida, que estava esperando, os olhos lacrimejavam, porque ele conhecia a fama de Pedro. E qual era a fama de Pedro que a gente lê em Atos dos Apóstolos? A sombra de Pedro curada. A grande vitória era chegar na sombra de Pedro. A sombra de Pedro curada. De alma plena de fé, isto antes de amor, que doa, estava quem? Pedro. Pedro precisava
por ele, pelas conquistas, pelo que ele passou, pelo contato que ele tinha com Jesus, certo? Transbordar aquelas energias que estavam dentro dele, na sua alma. Não há entre os dois nenhuma hesitação, apenas uma sublime doação. E aí nós estamos vendo, naquela grandeza, naquele encontro, o encontro que nós estamos tendo hoje com o plano espiritual, certo? O significado mais profundo para nós do passe é a oportunidade de nós abrirmos os nossos corações e deixar as coisas irem, as preocupações, as tristezas, as mágoas, os ciúmes, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, sair um pouquinho de nós. Nós sabemos que tudo junto não dá para fazer, porque nós estamos num planeta de expiação e provas, e estamos todos nós em aprendizado. Mas Pedro estava assim, e Pedro diz o seguinte: não tenho prata nem ouro para te dar, mas isso é o que tenho e isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Há a figura física daquele que está deitado e precisava andar. Mas há a figura espiritual, a figura mental, a figura emocional daquele que está deitado. Ou por um relacionamento que não deu certo, ou por alguma coisa que não deu certo. Mas o desespero, a tristeza está ali, caminhando junto com aquela pessoa, e aquela pessoa, aquele ser humano, precisa de um alento. E aí vem ao centro espírita. E nós estamos como trabalhadores aqui. E aí Pedro fala uma coisa muito importante, né? Não tenho ouro, não tenho prata, mas também a doutrina nos ensina a não pedir nem ouro nem prata pelas coisas que fazemos, nem reconhecimento. Nós queremos o quê? Como trabalhadores espíritas, fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Nós temos um amigo no centro espírita que faleceu recentemente, o Donato, que era do Laços, e depois foi para a nossa casinha, e ele tinha uma frase muito interessante: não se preocupe com comparações, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Se nós fizermos, se cada um de nós fizer o melhor, certamente a nossa sociedade vai se melhorar. Ah, mas é muito difícil. Tudo bem, mas eu vou fazer o meu melhor, independente das coisas e dos obstáculos que nós vamos ter que enfrentar. Quando nós procuramos um centro espírita, nós vamos ver que determinados centros espíritas unidos da fé, eles têm as técnicas particulares deles. A cura, os fluidos, o doador, o paciente, as diversas escolas, os efeitos, tudo, enfim, que é necessário para o aprimoramento desse trabalho da verdadeira caridade em nossas casas espíritas. Ponto. Todo centro que tem trabalho de cura tem grande movimento. Isso é natural. Nós vimos a dificuldade que a gente tínhamos logo depois que voltou da Covid, porque a gente tinha uma mocidade que ia de sábado lá, depois da Covid, porque a gente também tem um centro espírita que é desse tamanhozinho, certo? Perto de uma comunidade. Então a gente trabalhava com a mocidade da comunidade. Ficamos 2 anos atendendo, cestas básicas, tudo, mas sem ter contato, certo? Nesses 2 anos. E aquelas meninas que a gente conversava,
que a gente conversava, voltaram para o centro espírita, mas já voltaram como mães. Aquilo que nos chocou um pouco, mesmo sabendo que é natural, porque a vida é assim, né? A vida precisa de vida, mas a gente tinha um contato muito perto, as pessoas ficavam, conversavam, porque às vezes o pai e a mãe estavam presos, ou o pai estava preso, a mãe não estava em casa. É uma comunidade muito carente. Mas a gente sabe que Deus está vendo tudo isso. A gente usa as coisas da gente para falar de Deus, né? Deus está vendo, as mãos de Deus. Na realidade, tudo isso é dessa inteligência superior, causa primária de todas as coisas, dessa perfeição. O passe vai trazer o que para a gente? O que Emmanuel diz para nós, trabalhadores espíritas? Qual é o inimigo mais cruel dos médios? É o orgulho, filho do egoísmo. A gente, como trabalhador espírita, vai fazer o quê? Vai procurar trabalhar, passar o que fez da melhor maneira possível. Bom, Emmanuel fala, são espíritos que resgatam os débitos do passado. Já pensaram que a mediunidade é um grande empréstimo para a gente resgatar um pouco do nosso passado, do que deixamos de fazer, dos compromissos que tivemos e não cumprimos? Porque nós temos deveres, que são as responsabilidades que nós assumimos ou nos propusemos a fazer quando pleiteamos reencarnarmos. Será que a gente está conseguindo cumprir os nossos deveres, as nossas responsabilidades? Será que os nossos corações estão em paz com as nossas promessas do outro lado? Ou será que ainda nós precisamos acelerar o passo? Porque a gente vai ficando mais antigo, a gente vai vendo que o tempo passa muito depressa. E eu acho que para o antigo passa mais depressa ainda. Então a gente fala, pô, mas você dá uma piscadinha, eu estava falando com a Cida, né? Não é? Falei, poxa, eu estou casado, estou junto com a Selminha há 62 anos. E parece que é uma piscadinha. Parece que você dá uma piscadinha, e eu me lembro quando nós nos encontramos num bailinho, que naquele tempo os bailinhos eram feitos na sala das casas. Foi ontem. Então a vida, a gente vai passando, daqui a pouco você olha, o neto, que era neto, já está com 32 anos. Então, você vai passando. Então, a vida é muito dinâmica. Então, o que a gente precisa conseguir caminhar um pouco em direção, não ao mundo, mas em direção a nós mesmos, às nossas realidades, porque a doutrina fala tanto da nossa reforma íntima, desde o tempo de Hilarion de Montenegro, certo? Mestre dos Essênios, onde ele já pregava, certo? Um trabalho árduo de se ter poucos bens e muitas atividades. E com essa pregação, ele fazia a transformação dos terapeutas. Todos os terapeutas eram essênios, apesar de que nem todos os essênios eram terapeutas. E eles saíam pregando, certo, tudo o que era bom naquele tempo de Jesus. E foram eles que agasalharam Jesus. Está num livro que o comandante Edgar Armand nos aconselhou a ler, e conta a vida de Jesus, e a gente vai ver que a vida de Jesus é um livro de libertação. Nós temos o livro Libertação na Doutrina Espírita também, certo? Uma das obras de André Luiz, mas essa doutrina de Hilarion é muito bonita. Bom, o passe espírita é destinado a quem? A todas as pessoas.
passe espírita não tem contraindicação. Todos os que buscam, a casa é aberta. Estamos abertos em trabalho para quem buscar o passe, e todos que buscarem o passe vão receber da casa espírita todo o carinho, todo o afeto que se faz necessário. Tem contraindicação o passe? Que a doutrina fala e não tem nada de contraindicação, porque qualquer pessoa pode recebê-lo, as crianças podem. E qual é o benefício do passe espírita? E aí nós vamos entrar numa coisa muito importante, certo? Sempre a gente passou para o médium que vai dar o passe a responsabilidade da minha cura. Mas a responsabilidade da nossa cura é compartilhada. Porque se eu não me preparo, e o médium está lá, se preparou, tudo direitinho, está fazendo suas obrigações, está dando um passo, a minha falta de preparo faz com que eu fique impermeável às forças que estão vindo. E eu posso repulsar as forças que estão vindo. É como se tivesse um copo pedindo água, socorro, com a boca tampada. Tampou a boca, certo? Não cai a água lá dentro. Então nós precisamos ter também esse compromisso com a casa, com o médium, conosco mesmo, que é um compromisso de limitação transcendida, que eu posso realmente receber aquilo que eu vim buscar. Porque os médiuns, os trabalhadores espíritas, têm a obrigação pela doutrina de se preparar, tudo, e não faltar, porque às vezes você tem um compromisso. Nós estamos lendo alguns livros que falam das faltas dos médiuns, também tem isso. Às vezes o pessoal está preparado para vir ver, ouvir, tomar um passe com determinado médium, porque eles já planificaram isso daí. E o médium às vezes está cansado, porque todos nós andamos cansados, o médium está cansado para fazer isso, de vir trabalhar, e isso causa um problema. Onde nós vamos receber um passe espírita? Nas casas espíritas. Por quê? Porque abençoadamente são elas que se uniram para trazer para cada um de nós uma coisa chamada caridade, através do movimento de mãos, do movimento de uma emoção, do movimento de uma mente, do movimento de um carinho, de um alento. É onde a gente se reencontra da melhor maneira possível, dentro de uma casa espírita. Às vezes as pessoas estão passando por dificuldades e não têm condições de vir tomar um passe. Às vezes nós precisamos ajudar essas pessoas, conversar. Hoje o mundo é da tecnologia, eu vejo pelos meus netos, certo? As crianças não querem conversar, as crianças não querem confraternizar, as crianças querem ficar no computador. Mas a gente precisa começar a modular essa ideia para tirar um pouquinho da onde eles estão e a gente levá-los para onde é preciso. Como funcionaria no campo espiritual o passe? Os espíritos superiores cuidam das casas espíritas. Cuidam de igrejas, de outros templos também. Eu estou falando da casa espírita porque nós estamos numa casa espírita. Isso não significa que as outras religiões não tenham proteção também. Eles cuidam e trazem as energias necessárias que os médicos, vão fazer. Nessa idade eu acho que eu tenho mais médicos do que médicos lá trabalhando comigo. Certo? Que os médicos vão trazendo, vão passando, vão filtrando para aqueles que precisam. Desculpa. E esse passe, o que é?
É um jeito de nós exercitarmos as nossas células melhores. Começar a exercitar, porque a energia entra dentro de nós e nós começamos a modular isso. É caridade? É caridade. Quando que é uma caridade melhor? Quando eu não me ligo à obra que eu estou fazendo. Eu simplesmente a faço. Não fico esperando reconhecimento. Assim eu vou dormir sossegado, eu vou dormir tranquilo. Duas coisas, né? De média. A gente também tem que tomar cuidado de não levar os problemas dos outros para as nossas casas. Deixar, às vezes eu tenho que entregar para o plano espiritual que cuida da casa alguma coisa que eu não estou conseguindo entender. Às vezes eu faço isso com livro, porque todo mundo fala, olha, tem livro, esse livro é fabuloso, não sei o quê. Como você é palestrante, alguém pode perguntar do livro e você não sabe, mas aí eu vou lá, compro o livro e começo a ler o livro. Se o livro, se eu achei que o livro não é para mim, eu fecho o livro, deixo lá e falo, olha, daqui a pouco, quando eu puder ler e entender esse livro, eu vou ler. E assim também a gente tem que fazer com as coisas da vida, porque nem tudo é para aquele momento da nossa vida. Então a gente tem que se conscientizar disso. Nós precisamos ter confiança na casa espírita que nós vamos. Ter a certeza absoluta que nós estamos sendo atendidas pelo plano espiritual da melhor qualidade possível, da melhor luz possível. Essa certeza. E às vezes, por que é que eu falo, muita gente fala, eu vou no centro espírita, tomo passe e não resolve. Porque quando eu saio da porta, a primeira coisa que eu falo é, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Não há energia purificadora, purificada, que vai ficar conosco. A incerteza, porque a incerteza é o contrário da fé. Se a gente está aqui trabalhando, orientando, a gente está aqui, de um modo geral, ou recebendo paz, porque a gente tem a certeza absoluta que vai vir alguma coisa de bom para cada um de nós. Uma coisa que encante os nossos corações, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente. A casa é uma casa de bênçãos. E a gente, quando entra aqui, a gente sente isso. Mas eu preciso pegar essas bênçãos, colocar dentro de mim, dentro de cada um de nós, e levá-las para casa, porque são sementes. E semente tem que crescer, tem que ser aguado, às vezes com o suor das lágrimas, às vezes com a água da esperança, mas ela tem que ser germinada para ela brotar. Para que a semente que foi plantada hoje numa palestra, num passe, amanhã brote uma árvore maravilhosa e te dê aquela sombra de Pedro, de tranquilidade, de serenidade, para que possamos falar, olha, Jesus está aqui. A confiança é substancial. Qual a fase da vida que nós estamos? Cada um de nós vai estar numa fase. Vamos falar um pouco sobre confiança. Bartimeu, vou falar do tempo de Jesus. Bartimeu estava andando perto de um rio. E ele ouve um choro. Ouve um choro, e ele estranha um choro de uma criança aqui perto do rio. E vai ver lá, num lugar largado, tem uma criança cega. E Bartimeu se compadece de ver aquela criança lá sozinha, cega, abandonada. Porque naquela época qualquer problema de saúde, a pessoa não era cidadã. Lepra, qualquer coisa, a hanseníase, né? Qualquer coisa que tinha,
se fosse curada, precisava ir lá e lançar o nome num livro, porque nem no livro constava. E Bartimeu batiza a criança de Timeu. E essa criança vai crescendo, com todas as dificuldades daquele tempo, certo? De uma criança cega. E vai, e havia um movimento, naquela época, do Messias. E Bartimeu sentava numa praça, e ele sabia, ele era cego e sabia, pelo barulho do sapato, pelo barulho das sandálias naquele tempo, certo? Aqueles que iam doar alguma coisa e aqueles que não iam doar, porque ele ia marcando aquele que doasse. E ele ouviu de um amigo o seguinte: o Messias vai passar por aqui. E aí, a fama de Jesus precedia Jesus, e ele fica desesperado para encontrar o Messias. E todo dia, certo, ele ia para aquele lugar, o banco da praça lá, esmolar, certo, sonhando que o Messias viria e o veria, certo? Às vezes a gente também tem uns sonhos, né? Os exilados lá atrás, e sonhar sozinho à noite, mais prazer encontrou na minha terra de palmeiras, no canto sabiá. Certo, tinha sonhos. No meu tempo a gente tinha que decorar poesia. Então, tem sonhos. E vai sentado. E ele pensou o seguinte: Jesus, o Messias, vai passar aqui e vai me ver, e vai vir aqui falar comigo. Ficou lá sentado. Isso é uma grande lição para nós, para todos nós, certo? E ele ouve um burburinho, uma gritaria, e Jesus não passou perto dele para conversar com ele. Aí ele fez o que a gente devia fazer quando a gente está necessitado. Ele começou a gritar: Messias, 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 mestre, mestre, mestre. E quem estava perto de Jesus falava o que para o cego? Não amola, para de gritar. Mas Jesus ouviu. Jesus ouviu e voltou. E perguntou para Timeu o seguinte, Bartimeu o seguinte: o que tu queres? Agora vamos supor que Jesus está entrando por essa porta, parado na frente de cada um de nós, e pergunta para a gente: o que tu queres? Será que nós temos uma coisa determinada para pedir para Jesus? Ou será que nós vamos abrir uma lauda assim e falar: espera um pouquinho que eu vou ver aqui no meu computador, eu preciso me atualizar para hoje. O que tu queres? E ele fala: eu quero enxergar, eu quero ver. Jesus se abaixa, pega um pouquinho de terra, põe um pouco de saliva, passa nos olhos do Bartimeu. Ele abre os olhos e começa a ver. Vocês já pensaram que quando a gente vai no centro espírita, às vezes a gente pega um livro, abre as nossas visões, abre a nossa vida, abre o nosso entendimento. Ou às vezes você abre um evangelho, um livro Pão Nosso, fala assim: eu estou sofrendo muito, quero ler alguma coisa, o plano espiritual vai dar para você abrir naquilo que você precisa, aquilo que traz o ensinamento, aquilo que traz a transformação. Ele cura e fala o seguinte: não conte para ninguém, mas vá pôr o seu nome no livro, que era o livro que ficava lá nos templos deles. Então o que a gente fala? Que esse Jesus que curava não ficou lá atrás. Esse Jesus é mais perene. A voz de Jesus, o que Jesus deixou, o mundo passará, mas as minhas vozes, o que eu falo,
vai permanecer. O Verbo divino permanece quando a gente consegue se conectar com o Verbo divino em nós, com uma grande libertação. Quando eu começo a fazer essa grande transformação, como Bartimeu. E para isso precisou o que Bartimeu precisou? Perseverança. E às vezes nós não somos perseverantes, nem nos nossos sonhos, nem nos nossos desejos, nem no que nós necessitamos, nem nas casas espíritas, porque às vezes a pessoa vem aqui e fala, não consegue o que quer, porque não conseguiu a conexão necessária, falar, eu não vou ficar nessa casa porque essa casa é fraca. E vai procurar mais 100 casas que têm o mesmo problema, porque o problema não está na casa. O problema está em nós. Enquanto nós não nos descobrirmos, enquanto nós não nos revelarmos para nós mesmos, uma conversa franca conosco mesmo, o que eu preciso. Também não adianta querer fazer tudo de uma vez. A transformação é aos poucos. Um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, para ir fazendo uma melhora. Eu tenho um problema na família. Jesus disse que amai seus inimigos. Quem é mais fácil de ter problema? Na família, naqueles que a gente convive. Por quê? Porque todos nós temos um aprendizado onde? Na família. E possivelmente, nós viemos da família que nós pedimos. Onde nós estamos? Na maioria das vezes estamos onde pedimos, porque eu repeti muitas vezes aquele aprendizado e não deu certo. Então eu tenho que estar ali. Então o que nós vamos ver? Vamos ver que nessa conexão nós vamos ter a conexão com a espiritualidade. A espiritualidade está presente sempre, certo? Alguns centros, como aqui, tem imposição de mão, passe dispersivo, imposição de mão, certo? Outros centros ficam todos ao derredor e não tem imposição de mão, mas tem a imposição mental para o trabalho. E tem uma coisa muito importante chamada transmissão de fluido, que é a transmissão que nós vamos receber do plano espiritual. Uma coisa que os centros espíritas conseguem fazer é essa atmosfera de amor e respeito. Para quê? Para aquele que está dando o passe, encontre um receptor receptivo às energias superiores. A hora de nós recebermos o passe é a hora de nós entregarmos todas as mágoas, todas as nossas aflições. Porque aquele passe vai nos trazer todas as energias necessárias. Posso passar um pouquinho? Vai nos trazer todas as energias necessárias. As energias de transformação, as energias de amor, as energias do silêncio que eu preciso em meu coração, para eu poder andar no caminho do Cristo. Que o Cristo falou para os discípulos dele: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Cada um de nós é um tipo de pescador muito importante na doutrina espírita. Um pescador que vai falar para aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão magoadas: venha, vamos caminhar, tenha esperança. Uma coisa que nós precisamos ver, é importante ressaltar a água fluidificada que nós tomamos no Centro Espírita. Ali estão as energias necessárias para aquele dia, para acalmar a nossa alma, que às vezes está em fogo. E o passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. Isto é, a passagem de um para outro indivíduo de uma certa quantidade de energias fluídicas, vitais, psíquicas ou espirituais propriamente ditas. Há agora estudos científicos da eficiência do passe e da eficiência da vibração. Se vocês entrar, das vibrações, na realidade, certo? Inclusive no Hospital das Clínicas. Eles fizeram um levantamento com um grupo que não tinha, dividiram um pessoal em dois grupos.
E para um, eles colocaram um grupo espírita vibrando. E para outro, ficou sem as vibrações. Certo? Os que receberam a vibração melhoraram muito mais rápido do que aqueles que não tinham recebido a vibração. Então tem uma outra coisa, às vezes a gente fala de passe e distância. Quando a gente tiver muita dificuldade, às vezes, para vibrar para alguém, que a gente tem alguma dificuldade, eu sei que nenhum de vocês tem, mas um acaso alguém tenha essa dificuldade, vai em Jesus. Para Jesus levar a bênção daquela prece para determinada pessoa. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de eu terminar. O pessoal daqui responde tudo. Tem um pessoal aqui bom para responder que vocês não imaginam. Alguém tem alguma dúvida? Você disse sobre a preparação das pessoas antes de chegar nesse espírito para uma passe. Também tem uma preparação do médico que vai dar o passe. Sem dúvida. Essa preparação aí é mais trabalhosa, complicada do que para a pessoa que está vindo. São equivalentes. A responsabilidade, você vê como é interessante, a responsabilidade do médico é dar o melhor. A responsabilidade de quem recebe é se abrir para dar o melhor. Porque a pessoa às vezes vem dar uma passe e fica pensando no problema, ela não está aqui. Certo? Ela entra na sala de passe, sai da sala de passe e não sabe quem deu o passe, às vezes nem sabe porque está aqui. Além de tudo, às vezes, quando sai da casa espírita, procura ter uma dúvida, será que isso vai dar certo? Eu preciso posicionar a minha vida, eu falar, olha, eu quero que isso dê certo. O talvez é uma coisa muito interruptiva nas nossas vidas. Eu tenho que ter fé que vai dar certo, eu tenho que ter fé que eu vou conseguir aquilo. Amanhã não consegui, não consegui, mas eu trabalhei. Mas eu queria ter a felicidade constante, mas está lá no livro dos Espíritos que a felicidade não pode, nós vamos ter momentos felizes. Chico mesmo, eu vou estourar seu horário. Chico mesmo estava com problema nos olhos, certo? E fala com Maria, e ele perturbou Emmanuel. Fala com Maria que eu preciso saber o que está acontecendo nos meus olhos, o que está acontecendo nos meus olhos. Todo dia que o Emmanuel chegava todo dia ou toda noite que ele chegava para escrever. Um dia perguntou para Emmanuel, falou com Maria? Ele falou, falei. O que Maria falou? Falou que isso vai passar. E o Chico entrou no quarto dele, começou a pular na cama de felicidade, pulou. Maria falou comigo. Entrou Emmanuel pela porta. Chico, ela disse que isso também vai passar. Então, a grande realidade da nossa vida, realmente, é que as coisas vão passar. Mas a gente precisa ter fé, se apresentar. Se precisa de alguma coisa, quem precisa, peça. Não parta do princípio que Deus sabe de tudo e que a gente não vai pedir. Peça. Certo? Então vamos lá. Um tanto a mais. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto a mais no devotamento, ninguém pode prever os louros e luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir dela. Mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo provindouro em seu ninho doméstico.
Você supõe que o azar é o crime e chora na bica do desespero. Mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa. Mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão em seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare vocês na vida as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Uma boa tarde a todos.